Buenas tardes, un saludo al Muito misionero boa Miguel tarde Bermúdez e Marín uma saudação ao y a missionário todos los Miguel ministros, Bermúdez Marim hermanos y hermanas e a todos os reunidos ministros, hoy, irmãos e viernes irmãs 4 de reunidos julio hoje, de este sexta, año 4 de julho 2025. deste ano de Tenemos 2025. como tema el Espíritu Teremos como Santo, tema o Espírito nuestra Santo, nossa fortaleza força sustentadora. sustentadora. Predicado el 3 de Pregado 3 diciembre de dezembro del de 2016 2016 en El Paso, Texas, Estados em El Unidos, Paso, Texas, Estados y nos Unidos, leyó allí e la nos leu escritura ali a escritura del Evangelio do según San Evangelho Juan, segundo São João, en el capítulo no capítulo 14, 14, verso 6 en adelante, versículo 6 em diante, donde nos dice: onde nos diz: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Disse-lhe Jesus: Nadie viene eu al sou o Padre caminho sino por mí. e a verdade e a E dibuja vida. uma estrela de Ninguém David vem ao Pai senão aí à por mim. derecha. E aí à direita ele desenha uma Si me estrela de Davi. conocieseis, Se vós también me a mi Padre conhecesseis a mim, conoceríais. também Y conhecerias a desde meu Pai. ahora le E conocéis já y le desde habéis agora o visto. conheceis e o tendes Felipe le visto. dijo: Disse-lhe Filipe: Señor, Senhor, muéstranos al Padre mostra-nos y o nos Pai, basta. o que nos basta. Jesús le dijo: Disse-lhe tanto Jesus: tiempo eu hace que estou há estoy con tanto vosotros tempo convosco y no me has e conocido, não me Felipe. tendes conhecido, Filipe. El que me ha visto a Quem mí, me vê a mim, ha visto al vê Padre. o Pai. ¿Cómo pues dices E tú, como dizes tu, muéstranos al Padre? mostra-nos o Pai. Ahí a la izquierda À esquerda, dibuja 3 círculos, desenha uno 3 dentro del círculos, otro. um dentro do outro. ¿No crees que yo soy en el Padre Não y crês el tu que Padre eu en sou o mí? Pai, que eu Las estou no palabras Pai que e yo que o hablo, Pai está em que yo mim? os As hablo, palavras que eu no vos las hablo falo, por mi propia que eu vos cuenta, digo, sino não que el as Padre digo que de mora mim en mí, mesmo, mas o Él hace Pai las que obras. está em mim é quem faz as Creedme obras. que yo soy en el Padre y Crede-me el que eu Padre en estou no mí. Pai e o De Pai otra em mim. manera, creedme Crede-me por ao las mismas menos por obras. causa das mesmas Y ahí obras. también E circula aí ele também 3 circula, círculos, uno 3 dentro de otro. círculos, um dentro do outro. De cierto os digo, Na verdade, el vos que digo en mí que cree, aquele que las crê em obras que mim yo hago, também él fará las as hará obras que también, eu faço, y aún mayores e as hará, fará porque maiores yo do voy que al estas, Padre. porque eu vou para o Todo Pai. lo que pidiereis E al Padre en tudo mi quanto nombre, pedires lo haré, em meu nome, para que el eu Padre farei, sea para que o Pai glorificado en seja el Hijo. glorificado no Filho. Si algo Se pidiereis en pedires mi alguma nombre, coisa em yo meu lo haré. nome, eu farei. Si me amáis, Se me amas, guardad mis mandamientos, guardai os meus guardad mandamentos. mis mandamientos. Guardai Y os yo, meus mandamentos. y yo rogaré al E Padre eu y rogarei os ao dará Pai, otro e Ele vos consolador dará outro para que esté con Consolador, vosotros para para que fique siempre. convosco para sempre. El Espíritu de O verdad, Espírito de verdade, el cual el mundo no que puede o mundo recibir, não pôde porque no le receber, ve porque ni le não o conoce, vê, pero nem o vosotros conhece. le Mas conocéis, vós o porque conheceis, mora porque con habita vosotros convosco y estará e en está vosotros. entre vós. No os E estará dejaré entre huérfanos, vós. Não vos deixarei órfãos, vendré a vosotros. voltarei para vós. Todavía un poco, Ainda pouco, y ahí escribe encima e aí em en cima ele Espíritu escreve, Santo, em Espírito Santo, y el mundo no me verá más, e o mundo pero não me verá vosotros mais, me mas veréis, vós me vereis, porque yo vivo, vosotros eu vivo também e vós vivireis. vivereis. En el verso No versículo 26, ahí también nos dice: mas el Consolador, el Espíritu diz, Santo, a quien el mas Padre o enviará en mi Consolador, a quem o nombre, Espírito Él os Santo enseñará enviará em meu todas nome, las ele vos cosas ensinará y os todas as recordará coisas e vos fará todo lo lembrar que yo de os tudo he quanto dicho. vos tenho dito. Versículo 26. Ahí en el verso Aí no versículo 21, 21, vamos a ver aquí, vamos ver aqui. el verso 20 al No versículo 21, 20 vamos a ao leerlo 21, también. vamos En ler aquel também. día vosotros Naquele conoceréis dia, que yo estoy en mi conhecereis que Padre eu y estou em meu vosotros en mí, Pai, e vós em mim, y yo en vosotros. e eu em vós. El que tiene mis mandamientos Aquele y que los tem os meus guarda, mandamentos e ese os es el guarda, que me ama, este é o y que el me que ama. me ama E será aquele que amado me por mi ama será Padre, amado de y meu yo le Pai, amaré, e eu o y amarei me e me manifestaré a él. manifestarei a ele. Y ahí dibuja a la izquierda Aí à una piedra esquerda ele angular desenha uma pedra angular y las edades. e as eras. El Espíritu Santo, O nuestra Espírito fuerza Santo, nossa sustentadora. força sustentadora. Pueden tomar asiento Podem si se tienen la sentar, bondad. queiram ter a bondade. En el mensaje, la venida de la piedra angular, Na mensagem A Vinda da Pedra Angular, que fue predicado que foi pregado el 11 de no junio dia 11 de junho del de 1978, 1978, nos dice el doctor o William Dr. Soto William Soto Santiago. Santiago nos diz: Así que
Assim que, estando nosotros en este estando tiempo nós viviendo, nesse tempo vivendo, nosotros estos nós, momentos tan grandes nesses y tan momentos tão sublimes grandes y tan e sublimes, sublimes tenemos e que tão recordar sublimes, las temos que palabras del recordar cuarto as Elías, palavras do que quarto nos Elias, que dijo nos en el año disse no ano de 1954 en el mensaje 1954, na titulado mensagem Preguntas y intitulada Respuestas Perguntas número e 2, Respostas página número 2, 41 y página 42 del 41 e inglés, 42 do inglês, nos dice, nos diz, y traducido al e español, traduzido ao nos espanhol, es dicho, nos é dito, predicado el 3 de enero del 53 en pregado 3 de Jeffersonville, janeiro de Indiana. 53 em Jeffersonville, Indiana. Ahora él nos lee aquí Agora ele nos lê aqui esta esta porción, porção, la cual a qual es de este mensaje. é dessa mensagem Dice, oh e hermano, diz: ó irmão, denme una iglesia llena dei-me uma igreja del Espíritu cheia do Santo. Espírito Santo. Y Dios hará en un E año Deus fará lo que todos los em ano que teólogos todos os fracasaron en teólogos hacer en fracassaram em 2000 fazer em años. 2000 Y él anos. dice, o sea, en E ele 2000 disse, ou seja, em años 2000 anos, es en las 7 edades é de la nas 7 iglesia, eras da en los igreja, 2000 años nos 2000 anos aproximadamente aproximadamente de las edades. das eras. Usted espere hasta Você que el espere ungimiento até de que la a iglesia unção da verdadera igreja dé en verdadeira casa. Ellos tienen venha, fe, e eles têm el fé, remanente o pequeño, pequeno remanescente, después que las puertas depois de que los as gentiles portas dos es cerrada, gentios é fechada. dice hermano William, Diz o irmão después que William, las puertas de los depois que a gentiles porta es dos cerrada, gentios é o fechada, sea, la dispensación ou de la seja, a gracia, dispensação da graça. oh Dios ungirá Deus una iglesia entonces. ungirá uma igreja então. Ah, Dios, dice el hermano William, Ah, ah, Dios, ¿y Deus, por irmão qué William la va a diz, ungir e por quê? después de que las puertas de Ele los a gentiles es ungirá depois que a cerrada? porta dos gentios é Dice, fechada? Dios Diz, ungirá una Deus iglesia ungirá entonces. uma igreja então. Dice hermano William, ¿y qué pasará? Diz o irmão William, e o que, que vai Sí, acontecer? el que E ele esté continua, sucio, quem está ensúciese más. sujo, suje-se mais. Y el que es injusto, E quem é injusto, justifíquese más. quem é Y el que es justo, santo, justifique-se mais. santifíquese E más. quem é santo, Y santifique-se Dios mais. ungirá E Deus la ungirá iglesia con a el igreja poder de com Dios. o poder de Y Deus. cosas tomarán E lugar. coisas tomarão lugar. Ahora eso está Agora isso está aquí en el libro de aqui no citas, livro de Citas, esa porción essa porção que les leímos, que leí ahí, nós lemos que eu li. está en la página Aí, 6, está na párrafo página 6, 49, parágrafo 49. y él escribe ahí en, E ele en ese escreve párrafo aí, nesse arriba, parágrafo el em cima, a ungimiento después unção, que la puerta de los depois gentiles que a porta dos esté cerrada. gentios está fechada. Y a la derecha, ahí a mitad à del direita párrafo, e na metade dibuja do una piedra parágrafo angular y desenha uma pedra escribe angular e puerta. escreve porta. Y a la izquierda, E un à poquito más esquerda, abajo de la pouquinho mitad, mais abaixo da ahí metade, dibuja una piedra aí angular, desenha las uma pedra edades, angular, y en la as parte de eras, abajo de e las a parte edades debaixo das una eras, puerta, y uma en la porta, parte de abajo de la e piedra na parte angular, de baixo da pedra angular, otra puerta. outra porta. Porque para la Porque dispensación para a de la gracia dispensação da graça, hubo una puerta, houve uma que es Cristo porta, en su primera venida, y que para é la Cristo em sua dispensación primeira del vida, e reino Cristo, en la edad de na la piedra dispensação angular, do reino, na hay era de una pedra angular, puerta, tem uma y es porta. la E segunda é a venida del segunda Señor. vinda do Senhor. Ahora sigue diciendo en este mensaje Agora, la nessa venida de la mensagem piedra angular. da vinda da pedra angular, ele continua Así dizendo: que usted puede ver las assim cosas que você que han pode de ver as coisas acontecer. que hão de Usted acontecer, puede ver você pode todas ver esas cosas todas estas que, coisas fíjense, que, habló observem, de cosas que falou han de de coisas acontecer. que hão de acontecer, Habló de grandes falou de maravillas que grandes han de maravilhas acontecer. que hão de acontecer. Y en una ocasión E le em uma preguntaron ocasião al hermano perguntaram ao irmão Branham Branham que si habrían de haber que milagros y cosas se en este teriam tiempo, milagres e coisas si la nesse novia tempo, habría se de a noiva hacerlo, haveria de si la fazê-lo, iglesia había de se a hacer igreja cosas havia de grandes. fazer coisas Y el hermano grandes. Branham E o irmão dice que Branham eso es disse lo que los que isso é o pentecostales que os están buscando, pentecostais estão pero buscando, que eso es mas para que la edad isso é judía, para a era judaica, para la edad hebrea. para a era hebraica. En el mensaje, Na mensagem, que es el Espíritu o Santo, que é o Espírito Santo, dice diz en la página 27. na página 27. Ahora veamos estas profecías Agora vejamos cumplirse essas en el profecias se capítulo cumprirem siguiente no capítulo y cómo se seguinte, cumplieron e los como días se de cumpriram os dias de Pentecostés. Estaban Pentecostes. todos unánimes Todos juntos. estavam unânimes Y e de juntos, repente, e de repente, ahí viene el hermano Branham aí vem o irmão Branham a colocar colocar esta escritura essa en escritura ciertas formas em y certas la formas, corrige él mismo, e ele mesmo porque corrige. miren, dice, Veja, porque vejam, y de repente e vino de el pastor. repente veio o pastor. Parece que ahí me salí de la línea, ¿no Parece es que verdad? aí eu saí De saí repente da linha, vino na el verdade, de sacerdote al repente veio o altar. sacerdote ao No, altar. no, de repente vino de un estruendo repente del veio cielo. estrondo do céu. Ahí él escribe, hoy Aí ele será escreve, los hoje truenos. vai ser os trovões.
¿Era esto acaso un ministro Por acaso isso acercándose era a um la ministro se puerta? aproximando ¿O el da sacerdote porta? con Ou la o comunión sacerdote com a saliendo del comunhão lugar santo? saindo do lugar No, santo? Não. nada de eso. Nada disso. Vino un estruendo del Veio o cielo. estrondo do céu. No era el movimiento Não de era los o pies. movimento dos Vino un pés. estruendo Veio del um cielo, estrondo do céu. como de un viento Como de recio um que vento corría, el impetuoso cual que hinchó corria, toda o la qual casa encheu donde toda estaban a sentados. casa onde estava Vean que ya ahí se aproximando, enchendo. fuera Veja que de aí esa já foi dispensación que fora estaba dessa llegando a su final, dispensação la que estava dispensación chegando de ao la seu ley, final, a y dispensação era da el lei, comienzo de e la era o início dispensación da de la gracia. dispensação da graça. Ahora eso mismo Agora, es lo que el isso hermano mesmo é Branham o nos que o está irmão Branham diciendo, está dizendo, que nuestro hermano William que o está nosso haciendo irmão William referencia está fazendo cuando le hacen referência esa pregunta quando allí, faz esta pergunta ali, que los milagros que os milagres y maravillas e maravilhas y cosas e coisas que habrían de que acontecer si haviam la de novia acontecer se a habría noiva de hacerlo, o havia de sea, fazê-lo, ou si la seja, iglesia se a había igreja de hacer esas havia cosas. de fazer essas Y él coisas. dice que E eso ele es lo que los disse que pentecostales están isso é o que os buscando, pentecostais pero estão dice que eso es procurando, para mas la diz edad que isso judía, é para a era judaica. para Vê para la parte a en donde la parte onde a dispensación del dispensação do reino estaría comenzando. estaria começando. Ahora sigue diciendo aquí en la página Agora continua 27, dizendo aqui na página 27. ¿qué es el Espíritu O Santo? que é o Espírito Santo? Aquí está escrito en donde Aqui ellos está recibieron el escrito onde poder. eles receberam o poder. Ahora, Agora, tengan eso en la mente. tenham isso na Donde mente. ellos recibieron el Onde poder. eles receberam o poder? Aquí nos dice Aqui nos diz de lo que estamos do que supuestos a esperar estamos, y también de lo que devemos esperar, e sucedió também do cuando lo que recibieron. aconteceu quando o Estaba receberam. profetizado desde el Génesis, profetizado desde o Gênesis, desde el tiempo de desde Abraham o tempo de y a través de Abraão todo e el através de tiempo todo o de que tempo vendría, de que cómo viria, vendría y los como viria resultados e que o traería. resultado que traria. ¿Qué es? Que es é la promesa é a la a iglesia, promessa a los à creyentes, igreja, aos el crentes, cual hinchió qual toda la casa encheu donde estaban toda a sentados casa onde y se les estavam aparecieron sentados, e lenguas apareceram repartidas línguas repartidas como de fuego. como de fogo. Y escribe ahí, E hoy escreve será aí, el hoje cuerpo será teofánico o corpo hoy, teofânico hoje, que se asentó sobre que cada se uno de assentou ellos. sobre Y cada fueron todos deles, llenos e del todos Espíritu foram Santo cheios do y Espírito comenzaron a Santo e hablar en começaram a otras falar em lenguas outras como el línguas, Espíritu como les o daba que Espírito hablasen. lhes dava que falassem. Aquí vemos que es Aqui nós absolutamente vemos una que é promesa para la absolutamente iglesia. uma Correcto. promessa para a igreja, correto. Ahora miren, sigue diciendo Agora aquí vejam, nuestro hermano continua William, dizendo aqui o nosso irmão William. en este mensaje que Nessa estamos leyendo, mensagem la que nós venida de la estamos piedra lendo, a angular. vinda da pedra angular. Ahora ven ustedes, Agora en la vejam, visión de la carpa na visão fueron da vistos carpa, milagros foram y vistos maravillas milagres grandes. e maravilhas grandes. Y el hermano Branham E o dice irmão que las Branham grandes disse que señales os y grandes maravillas y sinais e milagros, maravilhas e milagres, eso es para la edad isso judía é para a era judaica. y eso es con E isso Moisés é com y Elías. Moisés e Elias. Así que ustedes Assim pueden que ver el vocês cumplimiento podem de ver la o visión de la cumprimento da carpa visão da carpa cae en la edad judía. na era judaica. Después que las edades de la Depois iglesia que as eras han da igreja concluido. concluíram. Entonces viene ¿qué? Então tem El o quê? cumplimiento Vem o quê? O de la visión de la cumprimento da carpa, visão da carpa, en donde Dios estará onde obrando Deus estará fuera de las operando edades fora das de la iglesia. eras da igreja. En este mensaje Nessa mensagem predicado por el reverendo pregado William pelo Branham, reverendo William titulado Branham, Micaías intitulado el profeta, Micaías o profeta, miren, nos dice aquí, veja, nos diz aqui, miren, si la fe de ustedes, veja se a fé de vocês dice, diz, miren, ¿cuántos creen quantos que creem sí hay tal cosa que se há como tal sanidad coisa divina como por cura medio de divina Cristo? através de Cristo? Levanten su mano. Levante a sua mão. Muy bien. Muito bem. ¿Cuántos creen que Quantos ustedes creem pueden ser que sanados vocês esta podem noche? ser curados Levanten su esta mano. noite? Levante a sua mão. Bueno, Bom, allí está su revelación ali está cuadrando a sua con la revelação palabra se de Dios. encaixando com a palavra Entonces de se tiene que cumplir. Deus. Então tem que se Amén. cumprir. Amém. Él lo tiene que hacer. Ele tem que fazer. Si ustedes realmente lo Se creen, realmente você crê, miren, veja, no lo manufacturen. não manufature. Él no fanfarroneará. Ele não será Satanás fanfarrão, no Satanás fanfarroneará. não será fanfarrão. Pero ustedes tienen Mas que você tener el material. tem que ter o material. 10 días después que 10 Jesús dias le depois dio que Jesus a los deu aos discípulos discípulos poder para echar fuera para demonios, expulsar demônios, los encontramos allá nos derrotados encontramos, con un os caso encontramos ali epiléptico. derrotados com o caso Y yo me epilético. puedo imaginar E a eu uno de posso ellos, a imaginar Andrés, deles, decir, André, miren, falar, bom, de esta vejam, manera lo hice allá en eu fiz Filipos, dessa así mesma lo forma hice, lá em Filipos, sal de eu allí, fiz desse demonio, jeito, sal sai de daí, allí, demônio, sai daí, demônio. No, Não, él no salió. Ele não saiu. Pedro dijo, Pedro tú no falou, sabes cómo tu hacerlo. não sabe como De fazer. esta manera lo hicimos en Nós Capernaum. fizemos desse jeito em Permíteme Cafarnaum, deixa mostrarte que eu vou te cómo lo debes mostrar hacer. como tu tem que Agárralo de fazer. esta manera. Pega ele Di, desse jeito e fala, ¿sabes quién soy? sabe quem eu sou? Yo soy Simón Pedro, Eu sal de sou ahí. Simão Y el Pedro, demonio sai daí. permaneció O ahí. demônio permaneceu Así que ali. después de un E aí, rato, depois de um el tempo, padre miró o pai olhou y ahí venía Jesús. e ali vinha Jesus. Venía bajando, Vinha él dijo, descendo, ele falou, Señor, Senhor, yo traje a mi eu hijo, trouxe o meu filho, yo traje a mi hijo eu a tus trouxe o meu siervos filho a y teus ellos no servos e eles pudieron não hacer nada
nada conseguiram para fazer beneficio nada de él. para benefício Dijo, dele. Disse, Jesús dijo, Jesus yo disse, puedo si tú eu crees. posso, se tu crer. Él dijo, E yo, ele Señor, falou, Senhor, ayuda a mi me incredulidad. ajuda na Dijo, incredulidade. yo creo. E ele falou, eu creio. Cuando Jesús se Quando encaminó hacia Jesus se allá, encaminhou até lá, eso era todo lo que él isso era tuvo que hacer. tudo que ele teve que El fazer. demonio supo O demônio que soube había algo que aparte tinha de un algo hombre acercándose allí en ese entonces. afastado ¿Ven? de um homem ali, então se Así que aproximando. entonces, Vê, então, miren, assim que después então, de que todo vejam, había depois terminado, que tudo tinha el terminado, demonio dejó al niño. o demônio Y deixou después o que menino. todo había E terminado, depois que tudo tinha entonces los terminado, discípulos então llamaron os discípulos a Jesús chamaram a aparte Jesus em y particular dijeron, e falaram: bueno, bom, ¿por qué nosotros no pudimos hacer? porque Nos nós quitaste não el podemos poder. fazer, tu tiraste Él de dijo, nós o poder, "No. e ele disse não. Yo les puedo mostrar Eu posso en mostrar dónde Él les dio Onde el poder. ele lhes deu o Pero poder, yo no les puedo mas eu mostrar a não posso ustedes mostrar a en vocês dónde Él onde se los quitó. ele os tirou. Ahora recuerden Agora lembrem que que el monte de la o transfiguración Monte da Transfiguração representa, tipifica representa, tipifica la segunda venida del Señor a segunda vinda do siendo Senhor mostrada allí sendo mostrada ali y representa la e edad de la piedra representa a angular, era ese de pedra monte. angular, esse monte. Vean él saliendo Vejam ele de las saindo edades das eras y en este escrito e que lo nessa hemos anotação leído, que nós lemos, en donde nuestro hermano onde o William nosso irmão escribió William escreveu, en esa libreta, segunda de nesse caderno, Tesalonicenses 2 2 de del 1 al Tessalonicenses 10, 2, de 1 ao escribe 10, ele esa escreve escritura essa y escritura, escribe, e ele cuando escreve, sea quitado el quando que impide, for tirado ese o es que el impede, Espíritu Santo, esse é o Espírito es quitado Santo, é tirado de la dispensación de la da gracia, graça, o sea, de las ou edades, seja, das eras, entonces então se manifestará aquel se inicuo. manifestará aquele iníquo. Y entonces escribe, E então ele escreve: el Espíritu o Santo será Espírito quitado Santo de será la tierra tirado de da entre los terra gentiles, dentre os gentios, o sea, seja, de la dispensación da de la gracia, dispensação da graça, y subirá. e subirá. Ahí está la piedra angular, Tá aí ahí a está pedra Jesús angular. subiendo Tá aí al Jesus monte de la subindo ao transfiguración monte da y transfiguração subirá e vai subir y vendrá e vai encarnado vir encarnado hombre em um homem para revelarse. para se revelar. Por eso es que É por isso que esse demonio no se pudo esse demônio não quedar pôde ahí, tuvo que salir. ficar ali, ele Porque teve que allí sair estaba porque ali revelado estava revelado ese hijo de Dios esse filho de adoptado, Deus adotado. que fue adoptado Ele en foi el monte de la adotado no transfiguración. Monte da Transfiguração. Ahora, Agora ahí es que nos é muestra aí que nos mostra cómo fue quitado como y dónde fue quitado ese tirado e poder. onde foi tirado esse poder. Ahora miren, sigue diciendo Agora veja, continua dizendo en el mensaje de Micaías na el profeta, mensagem de Micaías o todavía profeta. está allí, ustedes Ainda sencillamente está ali, tienen temor simplesmente de vocês usarlo. têm ¿ven? medo de usá-lo, vem? Dijo, Disse: ¿por qué no pudimos? Por que nós no pudimos não podemos? echarlo Por que não fuera? podemos Jesús expulsá-lo? dijo, E Jesus disse: miren, vejam, no dijo porque yo les quité ele el não poder. falou porque eu tirei Él o dijo poder de debido vocês, a ele vuestra falou devido à incredulidad. vossa incredulidade. Eso es, ¿ven? É isso, vem? Eso es debido a que ustedes devido no a lo creen. vocês não crerem. Miren, Vejam, Micaías no podría haber Micaías tenido não fe a podia menos ter que tido su fé, a visión menos que a cuadrara visão con la dele palabra de se Dios. encaixasse com a Era de palavra esa de Deus. manera. Era desse Cuando yo jeito. estaba hablando Quando ele tocante a estava falando Abraham y su correspondente a simiente Abraão después e a de sua él, semente de depois la dele, única da manera que yo única tengo maneira fe en que mi eu tenho propia fé visión em minha es própria que sea visão é exactamente que la seja palabra de Dios. exatamente Y a palavra entonces de Deus. ustedes tienen fe. Então vocês têm Yo fé. sé que es así. Eu sei Cuando que é Dios assim. lo dice, Quando así, Deus fala y Él lo ha prometido assim, e por Ele medio de su prometeu palabra. através da sua palavra. Y estamos viviendo en E este estamos día. vivendo Él nesse está a dia. tiempo. Ele Sí, está Señor. a tempo. No hay Sim, nada que Senhor, lo va não a tem detener. nada que o vá Sigue parar. adelante. Siga em Y frente. esa es la razón E que yo essa é a creo esta razão pela noche qual que eu estamos creio essa viviendo noite en que la nós estamos sombra vivendo del nas tiempo sombras justo. do tempo justo. Ahora miren, Agora vejam, continuando leyendo acá continuando lendo aqui, en el mensaje, na mensagem, la venida de la piedra a angular, vinda da pedra angular, sigue diciendo él allí, ele el continua doctor dizendo William aí, o Soto. Dr. William Ahora, Soto. Agora, fíjense, observem, para el cumplimiento de la visión de para la o carpa, cumprimento da visão da para carpa, verse lo que vio para el hermano ver se o Branham, que o irmão Branham él viu. vio lo que estaba Ele pasando viu o en que estava aquella ocasión acontecendo naquela cuando ocasião, Dios lo llevó a quando ver Deus esa carpa. levou a ver essa Lo carpa. primero es que Dios no lo A primeira llevó a coisa é que él a Deus ver el não comienzo levou de ele la para ver visión o de la início carpa. da Dios no lo llevó a él a ver da el comienzo carpa. del Ele não movimiento levou ele para ver o cuando la começo carpa do cuando se movimento, quando comenzó, a carpa quando para el asunto começou, del para o movimiento assunto del do cumplimiento movimento de la do visión de la cumprimento carpa. da visão da carpa. Vean, Vê?
Deus não o levou, não levou ele, vamos a decir, quando se vamos comprou falar, o terreno, quando se comprou o terreno, quando se llevou a cabo o quando movimento se de terra. realizou o movimento da terra. Ele não o levou Ele quando não se levou estava ele echando quando a fundação. estava se pondo Ele não o a levou quando se fundação. estava Ele não levou colocando ele a quando lona. estava sendo colocada a lona. Vean, ele o levou Veja, ele quando levou já estava ele funcionando quando e já em uma estava atividade funcionando que já estava e em em uma todo su apogeo. atividade que já estava acontecendo. Agora, Agora, bem-aventurados los que bem-aventurado han aqueles estado desde que el têm principio estado viendo desde o todo começo, vendo tudo desarrollarse se en una forma desenvolver de uma progresiva forma progressiva y e van a llegar vão chegar hasta ese día que vio el até reverendo esse William dia que o Branham. reverendo William Branham viu. Esos son los Estes são os bienaventurados, bem-aventurados, porque porque la batalla, a batalha, cuando es una victoria quando para é uma cada vitória uno para cada um de los que comienzan esa dos que batalla, começam essa esa batalha, carrera, essa la corrida, victoria no es a vitória del que comienza, não é do que começa, es del que é termina. daquele que conclui. Ahora miren, Agora vejam, sigue diciendo en palabras continua más dizendo em claras. palavras mais claras. Ni él vio cuando la carpa Nem fue ele levantada. viu quando a carpa foi No levantada. vio qué cosas estaban Não pasando viu o que antes estava de la acontecendo carpa aparecer. antes da carpa No vio los aparecer. cultos Ele não viu antes de os la carpa. cultos antes da carpa. Ni vio los primeros Y nem cultos viu os de la primeiros carpa. cultos da Ni vio carpa. todo lo que ocurrió antes de Nem él viu ser tudo que llevado a aconteceu esa antes carpa dele ser que levado él vio. àquela carpa que ele Y viu. muchos todavía dicen, E no muitos es que ainda no se ha falam, cumplido la visión não, de é la que a carpa. visão da carpa não se La cumpriu. visión de la carpa A visão da es carpa una visión é que uma tiene visão una que tem trayectoria uma trajetória que va en una forma que vai progresiva. de uma Y maneira muchos quieren ver progressiva el e final muitos querem ver o final sem recibir receber lo que va antes del final. o que vai antes do Y final. lo primero es E la a palabra. primeira Eso es lo más coisa grande. é a Que palavra. eso es lo Isso que é o Dios está maior, que é cumpliendo aquilo que hoy. Deus está cumprindo La hoje. revelación A del séptimo sello revelação que do trae sétimo selo los truenos, que los siete traz os truenos. trovões dos 7 trovões. Porque Porque fue dicho que foi la gran dito carpa que na catedral grande se iba a estar carpa dando, catedral revelando estaria el se misterio dando, del séptimo revelando sello, el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Y eso es lo que impartiría a la é o iglesia que la fe de rapto. distribuiria à igreja a fé de Sigue rapto. diciendo en palabras más Continua claras. dizendo em palavras mais claras. Él no vio si antes de Ele esa não carpa viu se grande antes había desta habido grande una carpa havia carpa más habido uma pequeña carpa o menor, cuántas carpas ou antes de quantas esa habían carpas aparecido. antes dessa tinham Él no aparecido, vio quantas cómo tendas antes estaban dessa tinham aparecido. primero Ele não las viu cosas primeiro como as colocadas coisas antes de estavam él ver lo que colocadas vio. antes dele ver o Él que cuando vio lo que vio quando ele viu o que fue viu, cuando fue llevado foi allí. quando ele foi Y levado las ali. cosas como fue llevado E as allí coisas como ya foi levado estaban ali de la manera já que él las estavam vio. da maneira que ele as O sea, viu. ya estaban Ou seja, já establecidas estavam todas las estabelecidas cosas todas as coisas que estaba él mirando que y ele viendo. estava olhando Ya todo eso estaba e vendo. Isso establecido tudo já por estava esse estabelecido por ministerio esse ministério que estaba que ministrando estava el Espíritu ministrando Santo o allí por medio de ese Espírito Santo ali instrumento. por meio desse Ya instrumento. estaba todo establecido. Tudo já estava estabelecido. Como leímos el domingo Como pasado, nós lemos no domingo passado, un ministerio vivo ministério vivo en medio de la iglesia. no meio da igreja. Pero, Mas, o sea, el seja, ministerio vivo, o ministério vivo usando el Espíritu usando Santo, o un Espírito instrumento Santo, de um carne instrumento vivo. de carne vivo. Pero, ¿cómo estaban primero? Mas como estavam ¿Cómo primeiro? estaban primero? Como estavam ¿Cuál fue el primeiro? proceso Qual que foi Dios o guió a processo que seguir Deus para llevar, guiou a seguir para llegarse hasta esa chegar situación? até essa situação? De seguro que todo Com eso que certeza, él no isso vio tudo en esa que ele visión, não de viu naquela seguro visão, él lo habló en com otro lugar, certeza ele de falou seguro em él outro habló lugar, muchas com cosas certeza en ele otros falou lugares, muitas de coisas cómo em se outros iba a lugares, desarrollar de las como ia cosas, se desenvolver cómo as iba coisas, cada cosa quando a cada irse coisa moviendo, ia se a irse moviendo hasta e llegar se al movimentando até cumplimiento chegar pleno de ao la visión pleno de la cumprimento carpa. da visão da carpa. Ahora vean, Agora vejam, en el cumplimiento de la visión de la o carpa cumprimento cuando da le fue visão da mostrado, carpa, quando foi todo fue mostrado, en visión. tudo foi em visão. Pero ahora nosotros Mas estamos agora viendo nós estamos vendo la realidad. a realidade. Cómo fue cuando Como él habló foi quando ele falou lo de la creación de sobre aldillas. a criação dos Miren, quilos. en el mensaje de la fe Veja na perfecta, él nos mensagem dice a allí fé que no perfeita, hubo ele nos diz visión ali que não teve visão para que esas para ardillas que aparecieran, esses esquilos sino que aparecessem, todo fue senão allí que real, tudo foi ali, en el real, momento. no momento. Miren en la página Veja na 24 página 24 de este mensaje, dessa La Fe mensagem Perfecta, A Fé Perfeita, nos dice allí el reverendo nos William diz ali o Branham, reverendo William Branham. ahora, Agora, esto no es leche descremada, isso não é sino leite carne fresca. estragado, Esto mas é lo carne fresca. identifica a usted, Isso lo identifica identifica a você. sé que probablemente les pasará por provavelmente encima passará porque despercebido, no puede anclarse. Porque não pode se ancorar. Pero la fe genuina, Mas a fé verdadera y genuína, verdadera, verdadeira, lo capta en el acto. capta no ato. Ahí arriba escribe ese párrafo, Aí em cima ele escreve la esse parágrafo, palabra a hablada. palavra falada. Y
E ahí después de ese aí, párrafo, depois desse parágrafo, escribe les ele pasará por escreve, encima. passará despercebido. Y a la izquierda, E à otra vez esquerda, escribe hacia outra arriba, vez ele les escreve em pasará cima, por encima. passará despercebido. Amigos, Amigos, yo he visto esto eu vi de lo isso cual estamos do hablando. qual estamos falando. Aquí está la Biblia abierta ante mí. Aqui Y está a sobre Bíblia la aberta Biblia ante les mí, digo e sobre a Bíblia eu digo a vocês que lo que he visto que o suceder que eu vi y sé acontecer que es la verdad. e sei que é Lo a que he visto verdade, suceder, ahí o que eu escribe vi la acontecer, palabra ele escreve a hablada. palavra falada. Yo sé y Dios en el Eu cielo sei, sabe Deus no céu que sabe, posiblemente que no viviré aún possivelmente eu hasta não vou terminar este viver mensaje en esta mañana. até antes de terminar esta Pero mensagem essa manhã, mas sé que eso eu sei sucedió. que isso Yo aconteceu. mismo lo he Eu visto y soy mesmo vi e testigo eu del sou testemunha cumplimiento do de esta cumprimento palabra. dessa palavra. Y sé que esa es la verdad. E eu sei Foi que que essa lo é a verdade. hablé. Foi o que eu falei. Y luego, estando parado depois, allí, estando vi de al pé gran ali, eu Creador vi o traer a la grande Criador existencia trazendo à un ser vivo existência um ser allí vivo ante mis propios ali ojos. diante dos meus Uno próprios mueve la olhos. cabeza y se pone A a pessoa pensar. mexe a cabeça e Luego começa a vi pensar. que produjo Depois eu vi otro que ser produziu igualito. outro ser Cuando él le igualzinho. dijo Vê? que Quando ele, hablara la deu, ele palabra disse que para la falasse a palavra creación de para esas a criação ardillas. desses esquilos. Y esto fue E solamente isso foi por apenas hablarlo. por falá-lo. Luego volví hacia Depois acá eu y voltei dije, para cá e otro disse, aparecerá allí. outro vai aparecer ali. Y me fijé E y allí fixei estaba. e ali estava. Ahora, eso es la verdad. Agora, isso é a Oh, verdade. ¿a Oh, dónde debiéramos estar? onde tínhamos Allí que está la fe estar, perfecta. aí está a fé perfeita. No hubo ninguna Não visión, teve nenhuma visão. solamente hablar la palabra. Apenas falar ¿Ven? a palavra. Para Vem? la creación de Para a ardillas criação de no esquilos, hubo ninguna não visión. teve nenhuma visão. Ahí él escribe a la Aí ele izquierda hacia escreve à arriba en esquerda para dos cima, líneas. em duas No linhas. hubo visión, Não teve solamente visão. hablar la Apenas palabra. falar a Y palavra las ardillas e os es igual, esquilos é igual. es la tercera É a etapa. terceira etapa. No hubo visión, Não teve solamente visão, hablar la palabra. apenas falar a Y palavra. las ardillas E es os igual, esquilos é igual. es la tercera É a etapa. terceira etapa. Yo no vi estas Eu ardillas não vi antes, estes él esquilos solamente antes. me recordó esta Ele apenas escritura me y su lembrou essa significado. escritura e o seu Y dijo, significado. habla, E disse, y no fala, dudes, porque e lo não que tú duvide, digas, porque o que tu digas, eso sucederá. isso Ahora acontecerá. vean la escritura Agora que ele vejam a recordou. escritura que ele São Marcos. recordou a ele, São Marcos, Capítulo capítulo 11, 11, en donde nos dice onde nos diz, allí ali, esta porción que él aquí essa está porção que aqui ele está mencionando, mencionando, en donde onde Jesús Jesus allí nos muestra aí nos mostra, en el capítulo 11 no capítulo 11 de San Marcos, de São Marcos, verso 23 dice, Versículo 23 porque de dice, cierto os digo porque que na verdade cualquiera vos que digo que dijere a qualquer este um que monte, disser a este quítate monte, y échate en el mar, y sai, no dudare en su lança-te ao mar e corazón, não duvidar em seu sino coração, creyere que se será não hecho lo que crer que dice, será lo que feito diga, o que diz, o le que será hecho. digas será feito. Ahora vean, Agora vejam, esa escritura a él essa escritura, le daba vueltas, y aquí ele cuando va ficava remoendo, mostrar e aqui quando vai el poder de Dios mostrar o poder de en Deus, parte, em parte, en una de esas em uma manifestaciones dessas que Dios manifestações, a través de que él Deus, mostró a la através dele, iglesia, mostrou à igreja, lo cual por lo la cual, palabra pela hablada palavra iba a ser falada, creada, ia iban a ser ser creadas esas ardillas. criada esses esquilos, Le recuerda esa escritura. ele lembra essa escritura. Ahora miren, Agora vejam, y sigue diciendo, continua dizendo, hables y no dudes porque fale lo e que não tú duvide, digas, porque eso o que tu sucederá. diga, isso Entonces acontecerá. yo acepté a Então Dios eu en su aceitei a Deus propia em sua palabra y própria allí palavra, estuvieron. e ali estiveram. Allí estuvieron las ardillas cuando Ali él estiveram os habló. esquilos quando ele falou. Correcto. Correto. Y amigos, como su E amigos, pastor, les como seu digo pastor, que eso fue tan lhe poderoso digo que isso foi como tão cuando poderoso como Josué quando Josué paró el sol. parou o sol. Pues en ese caso el sol Pois nesse estaba caso, allí o sol estava ali. y todos los elementos Y estaban todos los moviéndose en elementos su estaban se órbita movimentando en su y él órbita. paró todo el E ele movimiento, parou todo pero o en este movimento. caso Mas nesse Dios caso, puso algo allí Deus que colocou algo ali previamente que no estaba. previamente não estava. Él Ele creó. criou. Por eso es que en el Por cumplimiento isso de la que no visión de la cumprimento da visão carpa, da carpa, él dice que hasta ele miembros disse que de até cuerpos, membros de los dos cuerpos de corpos, personas, membros si le de falta una corpos de pierna, pessoas, se falta uma un perna, ojo, un brazo, olho, braço, le será lhe restaurado será a la restaurado persona. a pessoa.
Estoy tan agradecido Eu de estou tão conocer a un agradecido de Dios que conhecer puede a um tomar el Deus que polvo de la pode tierra algún día tomar y do sin pó da nada terra más algum me dia, sem llamará de nada mais nuevo me a chamará de vida novo a después vida, de haber sido depois de ter sepultado sido bajo tierra. sepultados, Ahora vean también, sepultado em terra. Agora así será vejam con também, la resurrección. assim será na Porque como ressurreição, la tercera etapa es porque la como a terceira palabra siendo etapa é a hablada, palavra sendo por eso él falada, dijo en San Juan capítulo porque 6, ele verso disse em São João 25, 6:25 que los muertos que oirán os la voz mortos del Hijo de ouvirão a Dios y voz se do Filho de levantarán. Deus e Y se él escribe levantarão. en carne. E ele escreve ¿Ven? em Porque carne. es a través de ese Porque ministerio é através desse que se ministério hablará la que palabra se a falará vida a palavra a a vida aquellos que han partido. Y no àqueles que importa cuánto partiram. tiempo llevan E não importa de quanto haber tempo terminado sus días en este planeta Tierra. levam de ter terminado seus dias E aí aqui ele na escreve Terra. à direita, E aí la à direita ele escreve a resurrección del hermano ressurreição do irmão Branham. Ahí estaba ya profetizando Aí estava já que iba a profetizando que iria partir y que iba a e que resucitar. iria ressuscitar. Ahora miren, sigue diciendo acá en el mensaje, la Agora venida de veja, la piedra continua angular, dizendo aqui na dice, mensagem a vinda da pedra angular, diz: y cuando digo el cumplimiento Y cuando pleno de digo la visión pleno de la cumprimento da carpa, visão da me carpa, refiero a eu verse me refiro exactamente a las ver cosas que él vio exatamente as coisas y ese que ele momento viu, exacto e que él esse vivió, momento exato que ele vivirlo viveu. el pueblo de Dios. Fíjense, Viveu dice que o tempo- estaba o llena povo la de Deus, carpa, diz dice que estava estaba a lleno, carpa dice que estava habían cheia, cultos. diz que estavam cheios. Así que usted puede Dice ver que él estava dice, tendo y él dice culto que e estaba ele en disse otra que estava dimensión. em outra Y él dimensão. dice que estaba E ele disse como que sobre el estava como pueblo. que sobre o Así que povo, usted puede ver entonces acima do povo. que él no Então compró vocês la podem ver carpa, então que ele não él no la comprou a montó, carpa, ele él não no estaba montou dirigiendo ela, las ele não cosas estava allí. dirigindo as coisas ali. Ahora vean cuando Agora vejam, él en una ocasión lo quando hemos em uma leído que el ocasião hermano William nós dice lemos que o irmão William que disse que ese instrumento, esse instrumento, el cual, o qual, ese ministerio, el cual esse ministério, es qual el que tendrá o que la terá bendición a bênção y la e a responsabilidad de responsabilidade armar de la carpa o llevar a armar cabo, a estar al carpa, frente de la realizar, construcción estar y diante también na frente da del construção e ministerio também do que sería ministério usado que en la seria gran carpa usado na catedral. grande carpa Ahí catedral. lo pueden poner en el Aí estudio vocês abajo podem colocar no estudo de ese abaixo extracto desse donde el hermano extrato William en onde ese o mensaje irmão habló William, así, de esa nessa forma. mensagem falou assim, dessa Ahora forma. vean, Agora el hermano vejam, Branham o irmão no Branham fue el instrumento que Dios não usó foi o para eso, instrumento que Deus ni usou para tampoco isso, muito nuestro menos hermano o William nosso Soto irmão Santiago. William Soto Santiago. Él estaba Ele estava braço a braço com braço essa a labor, braço com esse trabalho, pero vean ustedes, mas vejam el que estaba llevando a o que cabo estava realizando la a materialización, materialização, la dirección y todo a era direção otro. e tudo era outro. Y E el usarla ele también e se ve que usá-la também, no era você vê el que Dr. William não era o Soto, Dr. William porque Soto, ya porque él ele había partido já havia antes de partido comenzar antes los cultos de allí. começar os cultos ali. Sigue diciendo así que Continua dizendo. usted puede ver Assim que você entonces então que ha pode de venir ver un que há de vir um tiempo tempo donde llegaremos a onde tal vamos grado chegar a en tal donde grau, estará cumplido onde estará plenamente cumprido todo como fue plenamente visto tudo como en el foi visto momento no que él momento descendió que ele y desceu estuvo allí parado. e esteve ali de Y pé. luego entró, vio E al depois ángel, entrou, viu o estaba anjo, viendo en otra ele en la otra estava dimensión, vendo a outra estaba dimensão. viendo las dos Estava dimensiones vendo as y duas después entró el dimensões e depois cuartito entrou no y todas esas quartinho cosas. e todas Así que estas cada coisas, cosa assim que Dios cada la irá coisa moviendo Deus a irá gradualmente movendo a medida que gradualmente, Él a vaya medida que obrando, ele vai operando, iremos viendo cómo iremos Él va vendo como ele desarrollando vai todo su plan. desenvolvendo todo Y o seu plano. entonces, E então, luego que todo llegue a estar de la manera que Él lo depois vio, que tudo chegue a estar va a da maneira estar que ele viu, en algún vai tiempo, estar em algum va a tempo, estar de la vai manera estar que da Él lo vio. maneira que ele viu. Y entonces, en E ese então, tiempo, nesse tempo, entonces van a haber então algunos haverão milagros. alguns milagres. Si los milagros Se que Él vio os se tienen que milagres que ele cumplir viu en lo tenham que se literal, cumprir no vamos literal, a verlos vamos en vê-los lo literal. no literal. Pero mientras tanto Mas estamos en una enquanto etapa isso, espiritual estamos em uma etapa que es más espiritual grande y más que gloriosa é que maior toda e cosa mais literal, glorioso que todo qualquer milagro coisa literal literal, que qualquer Dios milagre pueda hacer. literal que Deus possa Y ese es fazer. el tiempo que E estamos esse é o ahora. tempo que estamos agora. Estamos en la parte de los na milagros parte dos milagres espirituales, sanando curando espiritualmente de toda enfermedad de toda espiritual doença a espiritual, todo escogido de a Dios. todo escolhido de Aunque Deus. también Mesmo que Dios ha Deus permitido também tenha permitido que haya que tenham sanidades físicas también. curas físicas também. Así que cualquier persona Assim puede que decir, qualquer pessoa pode pero dizer, yo no veo tal cosa mas eu y não tal vejo cosa y tal tal coisa, e cosa. tal coisa e tal coisa. Mire, usted puede ver, Veja, você pode fíjense, ver, observe. aquí va a poner un ejemplo. Aqui ele vai dar um exemplo. Vamos a poner un ejemplo. Vamos dar um exemplo. Usted puede ver a una Você persona, pode ver uma a pessoa, una persona usted puede verla en uma un pessoa você retrato pode ver ela em o en uma un sueño. fotografia ou em um Usted puede sonho. ver Você una pode ver persona uma pessoa y ver que e ese ver es el hijo que suyo, esse é o seu filho, que es
hijo suyo tal que persona. Y tal usted pessoa é puede seu filho, e verla você pode de la vê-la edad suya da sua en su era, sueño. em seu sonho, Y todavía da sua una persona idade, sin em seu haberse sonho. casado, E ver contudo, todas uma estas cosas. pessoa antes de Y ser luego casado se vê essas casó y coisas todas, tiene depois se un casou niñito. e tem um Ahora, menininho. vea usted, Agora ese papá veja, vio a ese esse hijo, papai pero viu cuando aquele, lo o vio seu en filho, mas sueño quando viu o em en sonho visión, ou em o visão, como lo vio, ou como ele lo que tenha vio visto, fue un o que hombre ele igual viu que foi él, um homem ya grande. assim igual Y ele, puede mirar a grande, ese niño y e pode decir, olhar aquela criança e ver, ese no fue el que yo vi, esse não foi o que eu vi, pero sí, ese mas fue el que él sim, vio. foi esse que Lo ele que viu. pasa es que O está que en una acontece é etapa, que está en em una uma etapa, em y uma él etapa, la vio, e ele a que viu, él ya al final de esa, ele al já final, no final, cuando ya ali no estaba final, grande, quando ele já estava todo grande, no había pasado por tudo não todas las tinha etapas passado hasta por llegar todas a la as forma etapas que até él lo vio, chegar à forma que cuando ele lo vio en quando sueño o o viu en em visión. sonho ou em visão. Y así pasa en E assim cuanto a acontece este asunto quanto de la a este visión de la assunto da carpa. visão da Las carpa. etapas por las As cuales se etapas tienen que pelas quais pasar, tem que passar, pues son las etapas en las pois cuales são muchas as personas etapas podrán às decir, quais muitas pessoas no, poderão no, dizer, lo que não, él vio fue una o cosa que ele grande. viu foi uma coisa Y grande. esto es una cosa E chiquita. essa é uma coisa pequenina. Está viendo el nene pequeño Está vendo o todavía. neném pequeno ainda. Lo está viendo Está pequeño vendo y lo vio con pequeno e un o traje viu con com corbata. um traje, Pero cuando lo com uma está roupa, viendo mas dice, quando ele no, está vendo, no, ele fala, si no não, tiene não, ni não. corbata. Se não tem nem... El que yo vi tenía traje y Aquele corbata. que eu vi tenha uma, Y ahí lo que traje tienen son unos pañales ahí. Lo que e tiene uma son unos gravata. pañales ahí. Eu vi Deje ele de que paletó siga e gravata, mas pasando ele por las eu tô vendo etapas ele que com uma tiene que fralda. pasar. Ele tô Y vendo que ele de siga fralda, madurando mas deixa y que que ele siga passe pelo que tem que aprendiendo lo que passar, debe consiga, aprender y continue que siga amadurecendo e creciendo y aprenda o que tem que comiendo aprender, lo que continue debe crescendo comer e comendo y o que tem que siga comer e ejercitándose. continue se Y exercitando. sigan sus padres, E su papá, continue seu comprándole la pai, seu ropa pai que tiene comprando que a roupa comprarle que tiver que y sigue comprar el muchacho e creciendo. continue o rapaz Que crescendo. cuando pasen algunos Porque años el quando alguns papá anos va a passarem, tener que o decir, papai vai ter que ya dizer, tengo que comprarle eu el já vou precisar comprar traje que vi que ali tenía en la visión. o terno que eu vi na visão. Voy Então a tener que ele írselo a comprar porque eu vou ya ter que me ir lá está comprar alcanzando a mí. porque já Ahora está me recuerden, alcançando. eso fue lo que pasó Agora con lembra, foi Eliseo isso que y aconteceu com Elías. Eliseu e Elias. Lo llevó por todos Levou los ele lugares. por todos os lugares. Ese es, podemos decir, el E tutor. podemos dizer, ele sendo o tutor, enseñándole a su alumno. ensinando ao seu aluno. Y ya cuando estaba E quando grandecito, já que estava Elías se tenía que grandinho, ir, ¿qué fue lo que Elias hizo? tinha que ir, o que foi que ele fez? Le colocó Colocou nele el manto, o manto. le dejó la palabra, Deixou a ele el a manto. palavra, o manto. Ahora vean ustedes, Agora, ya luego vocês ahí veem, siguió agora solo aí ele já seguiu sozinho. Eliseu. Así que tenemos que ver Assim que todas nós esas temos que cosas ver porque essas Dios coisas nos todas, pasa porque siempre Deus por sempre etapas, nos passa por etapas, procesos, por processos, hasta que nos até lleva que a la ele etapa nos final. leva à etapa final. En donde entonces se Onde ve então se lo que vê es primero, o que é no primeiro, se había visto, não tinha se y visto, que no podemos e que não manufacturar las podemos cosas. manufaturar as Tenemos coisas. que ir gradualmente Temos que ir creciendo y gradualmente que cada crescendo, cosa e que vaya cada tomando coisa su vá sitio, tomando seu lugar. Y que todas las cosas que E que impiden todas as vayan coisas que siendo impedem quitadas vão por Dios. sendo tiradas Y por Deus, entonces e então podemos ver que cada podemos vez ver que Dios cada hace vez algo que Deus faz y que algo sucede e que algo y que acontece, problemas e suceden que y problemas que cosas acontecem, e que acontecen, coisas vemos que acontecem, estamos pasando vemos que estamos a una passando etapa a superior. uma etapa Ahora, superior. nosotros estamos en un Agora nós tiempo en estamos que em yo creo tempo que onde no eu debe creio haber que nada não en esta deve haver tierra, nada en el nessa mundo, terra, ni no en mundo, las iglesias, nem nas ni entre igrejas, nosotros, nem entre que nos nós, haga tropezar que a nos nosotros. faça tropeçar. Yo creo que no debe Eu haber creio nada que não nos tem que pueda ter escandalizar, nada que possa nos aunque sean cosas escandalizar, que mesmo puedan que sejam escandalizar a coisas que cualquiera. possam escandalizar Nosotros qualquer nunca Nós debemos nunca escandalizarnos temos que por nos nada, escandalizar por nada, porque sabemos que vamos porque por un sabemos que proceso, vamos por um proceso en el cual por um muchas processo cosas no qual muitas acontecerán coisas en acontecerão todo el camino, em todo y que o Dios caminho. pues E se que encargará Deus, de então, vai se resolver y de encarregar de tomar resolver cuenta e de en todos los asuntos y todos tomar los conta de problemas que todos os surjan assuntos e todos os en medio problemas de que su surjam pueblo. no meio do seu povo. Miren este mensaje, Vejam nessa mensagem la simiente a de semente discrepancia. da discrepância. Aqui nos diz el reverendo William o Branham en la página reverendo 10, Branham na página 10. y sabemos que Jesús E era la sabemos que palabra. Jesus era a San palavra. Juan 1 São João 1. dice, en el No principio era la palabra y la palabra era a con palavra e Dios a palavra estava com y la Deus e a palabra palavra era con Dios era Deus. y la palabra E era a Dios. palavra estava com Deus e a palavra Y la palabra era fue Deus. E hecha a carne y palavra foi habitó feita entre carne e nosotros. habitou entre nós. Luego la palabra es una Depois a palavra é uma simiente. Luego la semente, simiente fue depois a hecha semente foi carne y encarnada habitó entre e nosotros. habitou entre nós. Si Judas Se era la Judas simiente del era enemigo a semente do y de inimigo la e da discrepancia, discrepância, entonces esa simiente también então fue hecha essa carne semente y também foi habitó entre encarnada e nosotros en la habitou entre persona nós na de Judas
Judas pessoa de Iscariote. Judas Iscariote. Ahora miren, Agora vejam, aquí en aqui el margen, encima de ese párrafo, él na escribe margem em cima desse la parágrafo ele escreve simiente a de Satanás semente de por Satanás serpiente por, fue ou serpente Caín. foi Caim. Y luego E Judas. depois Judas, La simiente a de Satanás semente de Satanás por
serpiente por fue serpente, Caín, através da serpente E foi Caim, luego- e depois Judas. Judas. Él nunca tuvo la Ele fe nunca genuina teve a y fé verdadera. genuína e verdadeira. Él tenía lo que él Ele tinha pensaba o que ele que era fe. pensava que era fé. Existe la fe genuina Existe y a la fé fe genuína e a manufacturada. fé manufaturada. Ahora, miren en este Agora mensaje vejam nessa que mensagem estábamos que leyendo estávamos de lendo, la fe a perfecta. fé perfeita. Aquí nos dice, Aqui nos diz, vamos a ver aquí, vamos ver aqui, en la página 9 na página 9 de este mensaje, dessa mensagem, dice, ahora podemos ver diz, claramente agora podemos que los ver discípulos claramente que en el os principio no discípulos no começo tenían não tinham esta fe essa perfecta. fé perfeita. No la tuvieron Não porque a tiveram tenían a porque Cristo eles tinham caminando a con Cristo ellos, caminhando com pero eles. luego fue Mas Cristo depois en ellos. foi Cristo Ahora vean neles. que para que Agora vejam que para que ocurra la aconteça resurrección, a ressurreição, Él, Ele, conforme a Apocalipsis de acordo a 11, Apocalipse Él 11, tiene que ele ir tem que ir y buscarlos, e buscá-los. como lo dice en la Como página dice na página 323, por ahí en 323, adelante, por aí em diante, 321, 321, en adelante, donde nos diante, onde habla nos fala de esa ocasión que fue el dessa hermano ocasião Branham que foi o irmão allá al Branham, paraíso. lá ao paraíso, Y que o en las Branham foi edades lá ao también paraíso, nos habla e as eras também nos de eso, fala disso, en donde él dice que onde ele allí diz le que dijeron ali que disseram estaban a ele que esperando estavam esperando al Señor. ao Senhor. Y en las edades es que él E escribe nas eras Apocalipsis é que ele 11, escreve Apocalipse ahora 11, vean, agora vejam, en la primera venida del na Señor, primeira vinda do Senhor, él tuvo que ele teve ir primero que ir al primeiro Padre, ao Pai, y vean que luego e vejam que pasar por el depois paraíso, passar pelo paraíso, luego de ir al infierno, depois de ir ao inferno, vean, y pasar por el paraíso vejam, y passar traer pelo paraíso en la e resurrección, trazer a después de la resurrección de depois él, da ressurreição dele, y traerlos e trazê-los a esta dimensión a essa dimensão en cuerpos em corpos glorificados. glorificados. Ahora, Agora, miren en este mensaje que vejam estaremos nessa mensagem viendo que hoy en la estaremos vendo página hoje na 8, página 8. él nos dice Ele allí, nos diz ali, en una partecita em allí, uma partezinha ellos ali, están en sus cuerpos eles estão em teofánicos, seus cuerpos corpos teofânicos, angelicales, corpos que angelicais, es en espíritus, que é em en el mundo de los espíritos, no espíritus, mundo en la dos sexta espíritos, na dimensión, sexta a la cual dimensão, Jesús, a qual Jesucristo bajará, Jesus Cristo y luego de descerá, un e juicio depois que de hará con juízo los líderes, que fará com os luego líderes, vendrá a la depois virá tierra, a terra. primero, Apocalipsis 11, Moisés y Primeiro Elías, Apocalipse 11, los Moisés e resucitará en Elias, cuerpos o ressuscitará eternos em y corpos glorificados, eternos y cuando lo veamos, e quando vejamos, seremos transformados. seremos Tan transformados, sencillo como tão eso. simples assim. Ahora, él no podía abrir ese Agora ele não misterio poderia abrir esse mistério que corresponde que a la venida del corresponde à Señor, vinda do Senhor, que es el séptimo que sello, é o sétimo porque selo, el Hijo del Hombre viene porque con o sus Filho do Homem ángeles, vem com seus anjos, y así como ocurrió assim en como la primera aconteceu venida del na primeira Señor, que vinda do tenía Senhor, que pasar que tinha por el paraíso que passar para pelo traerlos, paraíso para en trazê-los, la segunda venida na del Señor segunda vinda do también, Senhor também, porque porque sería paralelo seria paralelo em tudo. todo lo que ocurrió allá, Tudo que tiene que aconteceu ali tem repetirse que acá. repercutisse aqui. Ahora miren, y Agora así vejam, poder venir e el assim cuerpo poder eterno y vir o corpo glorificado eterno e glorificado para los que están para os vivos. que estão vivos. Ahora sigue diciendo, Agora continua dizendo. entonces Então, usted puede ver que você es muy pode ver difícil que é tener muito esta fe difícil perfecta ter sin essa tener fé al perfeita Espíritu sem Santo, ter o Espírito porque Santo. Él es quien la Porque é trae. ele que atrás. ¿Quién la trae? Que El Espíritu atrás. Santo. Quem atrás? O Espírito E Santo. E Fue quitado de las edades foi tirado de das la eras dispensación de da la gracia, dispensação da graça, pero ha venido a la mas dispensación del veio reino, a a la edad de la dispensação piedra do angular, reino, a era de encarnado. pedra angular encarnado. Ahora usted me hace la pregunta, Agora vocês ¿los me fazem a discípulos no pergunta, tenían os fe discípulos perfecta? não tinham fé perfeita? Não. Não. Y él escribe a la izquierda, E a los esquerda ele discípulos escreve, no os tenían fe. discípulos não tinham fé. No, porque ellos se Não, encontraron porque con eles un se niño encontraram com uma afligido de criança epilepsia afligida de y epilepsia estuvieron tratando de echar ese demonio E tentaram expulsar aquele del demônio niño, da criança, pero no pudieron hacerlo. mas não Luego puderam el padre fazer. del niño Depois vio o pai da que criança venía viu Jesús y le que dijo, Jesus vinha e falou: hemos traído mi hijo trouxemos ante o meu tus filho diante discípulos, dos mas teus ellos discípulos, no lo mas pudieron eles sanar. não conseguiram curá-lo. Después los discípulos E le depois os preguntaron a discípulos Jesús, perguntaram a ¿por qué Jesus: por qué no quê pudimos nosotros nós sanar não al niño? conseguimos curar a criança? A la derecha le escribe, el À direita Espíritu ele escreve: o trae Espírito la fe traz perfecta. a fé perfeita. Por eso es que É por isso que Él nos dijo, ele nos disse. vamos a ver aquí Vamos en ver aqui el libro de los sellos, no livro dos selos, en la página
na 104 página 104, nos dice nos diz, abajo, dice, yo creo que por abaixo medio de los diz, eu 7 creio truenos que será através revelado en desses los trovões será últimos días revelado lo nos que se últimos dias o necesita que se para aparejar la necessita novia, para equipar a para tener noiva, la fe del para rapto. ter a fé de Porque con lo rapto. que tenemos Porque ahora com no o que temos podríamos agora subir. não poderíamos Hay subir. algo que tiene que Tem venir algo que tem que para vir aparejarnos, para nos y ese equipar, e que tenía que venir es esse el que tinha que Espíritu vir é Santo o Espírito Santo. para aparejarnos, Para nos porque equipar, como porque estamos ahora como apenas estamos podemos agora, tener podemos ter suficiente fe apenas para la fé sanidad divina. suficiente para a cura Tenemos que divina. tener suficiente Temos que fe ter para fé ser suficiente para transformados en sermos un momento transformados y em ser momento sacados de esta e tierra. sermos tirados Y dessa veremos terra más e adelante, veremos Dios mais mediante, adiante, se Deus dónde está quiser, esto escrito. onde isso está Ahora, escrito. si el Espíritu Santo Agora, es el se o que trae la fe Espírito Santo perfecta, é o que pues traz a fé perfeita, tiene que então venir el Espíritu o Santo Espírito Santo encarnado tem que vir en encarnado la edad de la piedra na angular era de pedra para angular, que esa fe para que perfecta essa fé la perfeita reciban los escogidos os de Dios, escolhidos la de Deus iglesia a novia recebam. que A igreja estaba a noiva que punto, dice el estava a hermano Branham, ponto, de o ser irmão Branham raptada. diz, de ser raptada. Ahora sigue diciendo. Agora continua dizendo. Ahora, ahí abajo, Agora, miren aí en esa embaixo, página vejam 9 nessa abajo, página dice, 9, eres, abaixo escribe diz, nuestro hermano William, o nosso el irmão William Espíritu escreve, o Santo Espírito Santo encarnado, encarnado, estando dentro del estando cuerpo de dentro do creyentes, corpo trae de la fe crentes, perfecta, traz a fé la fe de perfeita, rapto. a fé de rapto. O sea, el Espíritu Ou seja, Santo o Espírito Santo encarnado em en su instrumento em seu dentro instrumento, del cuerpo dentro místico do de corpo creyentes, místico de o sea, crentes, un ou seja, redimido redimido, que en este tiempo que final nesse tempo final, Dios por medio de él estaría Deus através cumpliendo dele esa estaria promesa. cumprindo essa promessa. Después los discípulos le preguntaron Depois a os Jesús, discípulos perguntaram a ¿por Jesus, qué no pudimos por que nosotros nós sanar não al niño? podemos curar Jesús a le criança? respondió, Jesus por vuestra respondeu, incredulidad. por vossa incredulidade. Eso fue lo que Foi isso esa O que escritura essa escritura que aquí también nos lee, que aqui também nos lê, vimos allí en ese nós relato, vimos en ali el nesse mensaje, relato, na mensagem, Micaías, Micaías, el profeta, o profeta, en donde también relató onde também relatou nuestro hermano o Branham nosso irmão Branham esa porción allí. essa porção Dessa escritura. aí dessa escritura. Ahora sigue diciendo, Agora correcto, continua por dizendo, razón correto, de vuestra por incredulidad. razão de vossa Ahora recuerden, incredulidade. ellos tenían el Agora poder. lembrem, Jesús eles- les había eles dado tinham poder Jesus para tinha sanar dado a los poder a enfermos, eles para curarem resucitar a os los doentes, muertos y ressuscitar echar os fuera mortos e demonios. expulsar Apenas demônios. unos cuantos días Apenas antes. uns quantos dias Ellos antes, tenían el poder, eles pero no tinham tenían o la poder, mas fe eles para não usar tinham ese fé poder. para usar esse poder. Ahora, allí está el Agora, aí tabernáculo está o Branham y toda la tabernáculo novia de Branham hoy. e toda a noiva El de Espíritu hoje. Santo O está aquí Espírito Santo con el está poder, aqui pero com o ustedes poder, no mas tienen la vocês fe para não têm a moverlo. fé para ¿Ven movê-lo. lo que Vem digo? o que eu digo? Se necesita fe É para preciso moverlo. fé para Y movê-lo. ahí escribe a la izquierda fe E para à usar el esquerda ele poder. escreve fé Y para usar arriba o también poder. escribe la E em cima novia y também el escreve a tabernáculo noiva e o Branham tabernáculo no tenían Branham la fe para não tinham a mover el fé poder. para mover o poder. Ahora Agora, vamos a ver aquí, vamos ver vamos a aqui. continuar ahí un poquito Vamos más. continuar um pouquinho mais aí. Dice, yo Diz, tengo allá en la casa un cartucho lá que em casa cargué eu tenho um a mano. cartucho que eu Yo sé exactamente lo que esa bala Eu puede sei hacer, exatamente o que essa según bala pode todos fazer, los datos, segundo como la todos os palabra, dados, como pero a tengo que palavra, disparar el mas eu rifle, tenho que atirar el fuego o tiene que rifle, o llegar a fogo la tem que pólvora, chegar à la pólvora, cual tiene el poder, a qual tem pero poder, mas necesita é del preciso fuego para o disparar. fogo para disparar. Es la misma É cosa, a la mesma pólvora coisa, a está en pólvora el cartucho, está no cartucho, pero se necesita la fe mas para tem que ter a fé cargarlo para y dispararlo. carregá-lo e Eso se atirar. necesita. É isso La que fe é preciso, a fé perfecta para perfeita incendiar para el poder del Espíritu incendiar o Santo, poder lo do cual ahora Espírito Santo, tenemos qual agora nós desde temos, que Él vino desde sobre que ele nosotros. veio sobre nós. Necesitamos la fe para Necesitamos a fé para incendiar, incendiar, para ver grandes cosas. para vermos Fe grandes es algo coisas. que se le Fé presenta é a usted. algo que se apresenta a você. Usted entra al cuarto Você del entra no enfermo quarto con un do corazón doente, lleno com de o coração gozo, cheio de sabiendo regozijo, exactamente lo que va a sabendo decir. exatamente o que Usted vai dizer. al entrar ya Ao sabe lo você que entrar, va a você já suceder. sabe o que vai acontecer, Porque porque algo ya ha sido algo revelado já foi y usted revelado lo sabe. e você sabe. Usted puede entrar Você en el pode nombre del entrar Señor no nome do Jesucristo y Senhor decir, Jesus Cristo e levántate de dizer, allí, levanta-te porque así daí, dice el Señor. porque assim diz Allí o lo Senhor. tienen. Aí o tem. Eso es la fe Isso é a perfecta. fé perfeita. Si hubieran 10 millones de tivesse personas 10 paradas milhões de allí pessoas de diciendo pé que ali no dizendo sucederá, que não usted acontecerá, ya sabe você que já sí sabe sucederá. que sim, vai Va a acontecer, suceder, vai sin acontecer. importar lo que Sem digan se los demás. importar o que os outros Usted digam, es quien você tiene la é que fe. tem a fé. Pueden imaginarse Você a pode Josué imaginar diciendo, Josué dizendo, y ahí arriba e escribe aí em cima ele adopción, escreve adoção, y a la izquierda e à Josué, esquerda Josué, diciendo a todos los ancianos de Israel,
Hermanos, dizendo a todos nosotros os somos los anciãos de siervos de Israel, Jehová. nós somos os Yo tengo el servos do mismo Senhor, deseo eu de tenho o ustedes. mesmo desejo que Oremos a vocês. Dios y Oremos a Deus e pidámosle, peçamos, por favor, a ver si por está favor, bien para que ver nos se dé un está bem, poquito que más de sol talvez nos dê um esta pouquinho tarde. mais de sol essa A tarde. ver si puede Para retener el ver sol se en ele su pode lugar. parar o sol no No, lugar dele. Não. así no fue. Não foi Él assim. tenía necesidad Ele ahora precisava mismo. naquela Él hora. ni siquiera Ele oró, nem sequer orou. ni ninguna E nem otra nenhuma cosa. outra coisa. Antes teniendo Antes, necesidad, tendo mandó el necessidade, sol, mandou diciendo, o sol párate, dizendo, yo tengo para, necesidad eu preciso. y estoy en el E servicio eu del estou Señor. ao serviço, a serviço Él do me mandó Senhor. acá Ele en mandou esta eu obra aqui nessa y obra estoy haciendo e lo eu mejor estou que sé. fazendo o melhor Y que eu ahora el sei. enemigo se E está agora o inimigo fortaleciendo está se y ahí están. fortalecendo e aí estão. Si se pone el sol, Se o ellos sol se põe, reunirán y eles me vão se causarán reunir, vão mucho me causar daño. muito Así que prejuízo, muito dano. párate. Y Assim tú, que Luna, para. quédate allí. E Lua, tu, para Amén. bem aí. Y así se Amém. mantuvo E assim por se casi manteve por 24 quase horas. 24 horas. Ahí escribe a la izquierda, Aí à esquerda ele escreve: sucederá aunque otros acontecerá no crean. que outros não creiam. Y abajo escribe la E palabra embaixo ele escreve hablada. a palavra falada. Y también a la E derecha, na direita também, hacia abajo, así escribe, assim para baixo ele escreve: Josué con Josué, fe com mandó fé, al sol mandou o sol de la tarde, da tarde, hizo otro día por fez el oeste. outro dia pelo oeste. Y también encima del sol E escribe em cima do Elías. sol ele também escreve Elias. Ahora, si la tierra está dando Agora, se a vueltas, terra él la está paró y el sol se girando, quedó en un solo lugar então sin ele parou e o moverse. sol ¿Qué parou em sucedió? algum lugar sem se Si mover. O usted que trata de aconteceu? Se entenderlo, você se tenta meterá en entender líos isso, con los você científicos. vai se Porque entrar em ellos dicen problema com que os si se cientistas, detiene la porque ele fala tierra, que se a Terra para, luego tiene que caer. depois tem que cair. Entonces, ¿cómo Então, fue? como foi? Y si se pone a decir que la E se palabra de começa a Dios no dizer es que a la palavra verdad, de Deus não é a entonces se hace un verdade, então incrédulo, aí você un se converte um pagano. incrédulo, um pagão. Pero lo importante Mas o es que importante sucedió. é que aconteceu. Yo no puedo Eu explicar não la posso explicar mecánica a de cómo mecânica fue, de pero como foi, sucedió. mas aconteceu. Yo no conozco la Eu não mecánica del conheço a Espíritu mecânica Santo do y Espírito escribe Santo. encima la E em mecánica, cima ele escreve a pero mecânica. sé que cayó Mas eu sobre sei mí. que caiu sobre mim. Yo no puedo Eu não explicar la posso explicar mecánica, a pero sí mecânica, mas eu conozco sim las bendiciones. conheço as bênçãos. Y eso es todo lo que a mí me Isso é interesa, tudo que las interessa a bendiciones mim, del as Espíritu bênçãos Santo. do Espírito Santo. Y en cuanto a la mecánica, Quanto à mecânica, pues então, eso es asunto isso é de Dios. assunto de Deus. Él se encargará de Ele eso. se encarregará disso. Entonces, Então, este niño no podía ser sanado essa criança porque não podia sucedió ser que los curada porque discípulos aconteceu que os tenían discípulos el poder. tinham o poder. Jesús Jesus les había dado poder tinha para dado a sanar eles toda clase de poder para curar enfermedad, todo tipo de echar doença, fuera demonios, expulsar demônios, sanar los curar os leprosos leprosos y hasta para e levantar a los até para muertos. levantar os Él les mortos. dio ese Ele poder, deu esse poder a pero eles. ellos no tenían la Mas fe eles não para hacer tinham a fé para funcionar fazer com que este funcionasse poder esse que poder tenían. que eles tinham. Y ahí a la izquierda E aí à escribe esquerda ele escreve fe, fé. y a la derecha hacia E arriba à escribe direita para cima ele escreve no tenían não fe tinham fé para hacer para funcionar fazer la funcionar palabra a que tenían. palavra que eles tinham. No tenían fe para hacer funcionar Não tinham fé la para palabra fazer funcionar que a tenían. palavra que eles tinham. En eso le Nisso, hicieron la pregunta a Jesús. Fizeram a ¿Por pergunta qué a no Jesus: pudimos por hacer que nós não aquello? podemos fazer aquilo? Recuerden, ellos tenían la Lembrem, eles palabra tinham a y en palavra. aquel entonces la E palabra naquele fue instante encarnada. a palavra foi Y encarnada. fue la palabra E foi quien a les palavra dijo, que lhes disse: yo os doy el poder. Eu os dou poder. Amén. Amém. Yo os doy poder a Eu os dou vosotros. poder a vós. Entonces ellos tenían el Então, poder, eles tinham pero poder, no tenían mas la não fe para hacer tinham a fé funcionar para la fazer palabra que se funcionar a palavra encontraba que en se ellos. encontrava neles. ¿Entienden? Entendem? Pero Jesús, Mas Jesus, ahí dibuja una estrella aí de ele David. desenha uma estrela Pero de Davi. Jesús Mas sí la Jesus, tenía. sim, Él era la a palabra tinha, y ele era a tenía palavra, fe e ele en que tinha sucedería fé em que lo que él aconteceria decía. o que ele dissesse. Dijo, Disse: muy bien, muito bem, traedlo acá. trazei-o aqui. Muy bien, traedlo acá. Muito bem, trazei-o aqui. ¿Hasta cuándo os tengo que Até sufrir? quando eu tenho que vos suportar? Él tenía fe Ele tinha juntamente fé con su juntamente poder. com o seu poder. Ahora vean, él tenía fe Agora vejam, ele tinha fé juntamente con com su poder. o seu poder. ¿Por qué fue así? Por que foi assim? ¿Por qué fue así? ¿Por Él qué fue dijo, así? Él yo dice, de mí mismo Eu no de puedo mim hacer mesmo nada. não posso fazer nada. ¿Por qué? ¿Por Es qué? que él se confió É en que lo ele que era. confiou Se confió en saber que él era la em palabra. saber que ele era a palavra. Y tenía E tinha fe fé en Dios, em Deus, quien también lo hizo a él la que também palabra. fez Él ele fue ser a Dios, palavra. Ele foi Deus, la palabra. a palavra.
Y la palabra E a estaba en palavra él. Y ahí a estava la nele. izquierda hacia arriba E aí à escribe esquerda em saber, cima ele escreve saber. entender su posición. A sua posição. Saber, Saber, entender entender a su sua posición. posição. Él sabía Ele lo que sabia era. o que era. Porque las Porque escrituras as escrituras habían prometido haviam que él haría esas que ele cosas. faria essas coisas. Y entonces todas las E escrituras então todas as se escrituras enlazan para se probar entrelaçam que para él era provar que ele exactamente era lo que las escrituras exatamente o que as prometían. escrituras prometiam. Y él sabía E ele quién sabia era. Entonces quem era. él se Então, confiaba ele se en lo que confiava Dios había, no que Deus había hecho havia en él. feito nele. Ahora, si Agora, así fue con él, Se assim no foi podemos com ele, nosotros confiar não podemos en lo que confiar Dios ha hecho no de que Deus nosotros, fez o sea, a nós, ou creyentes. seja, crentes. Estas señales seguirán a Estes sinais todo aquel seguirão a que creyere. todo aquele Y que escribe crê. allí confiar E aí ele en escreve lo que Dios confiar ha hecho no que Deus fez de nosotros. de nós, no que Deus fez de nós. Él tenía fe en Ele lo que tinha era. fé no Y que si ele era. usted es E se creyente, você é usted crente, tendrá fe en você lo vai que ter usted fé es. no que você Usted é. es un creyente. Você é um Y crente. si tiene fe en E se Dios, tem fé em la Deus, Biblia nos dice, si a nuestro Bíblia nos diz, corazón se o nos nosso reprendiere, coração nos entonces no repreender, podemos então tener fe. não podemos Pero ter si fé. nuestro corazón Se no nos mas o nosso reprende, coração não nos entonces repreende, tenemos fe. então O temos sea, fé. confiar en Ou seja, Dios. confiar em Deus. Esto se encuentra en Isso Primera se de Juan encontra em 1 de 3, João 21. 3:21. Carísimo, si nuestro corazón no nos Caríssimo, reprende, se o nosso confianza coração tenemos não, en Dios. não nos repreende, E aí confiança ele temos em escreve Deus. fé E aí ele es igual escreve fé confiança. é igual confiança. Y también escribe, tenga E fe aí escreve também, en lo tenha que fé la no que palabra a palavra dice diz que usted es. que você é. Ahora sigue diciendo aquí en este mensaje, un Agora poquito más continua dizendo adelante, aqui donde nessa mensagem empezamos a pouquinho leer mais de la adiante, onde siguiente começamos a discrepancia. ler na semente En de la página 10 más discrepância. abajito Na dice, página 10 mais abaixo diz: así que no puede haber nada assim que não pode ter penoso, nada solo la tenebroso, genuina apenas e a genuína inadulterada e palabra de inadulterada Dios. palavra de Deus. Esos son los hijos de Dios, Estes são os filhos de hijas Deus, de Dios, filhas los de Deus, cuales no son nacidos por los la cuales no voluntad son de nacidos hombre pela o vontade por do homem, estrechar la mano ou por o apertar a alguna mão, forma de bautismo, ou por alguma forma sino de nacidos batismo, del senão Espíritu de nascido do Dios, Espírito de Deus, por el Espíritu Santo y pelo la Espírito palabra Santo, manifestándose e a través palavra de ellos. manifestando-se através Eso es dele. una genuina simiente Essa é de uma Dios. genuína semente de El Deus. enemigo O inimigo se une a la iglesia se une à y igreja llega a ser muy e chega a ortodoxo ser muito ortodoxo en un credo em um o algo, credo ou algo, pero eso no es. mas não é Eso isso. es discrepancia, Isso é cualquier cosa que discrepância, choca qualquer con coisa esa que corriente se de la choca com verdad esta genuina corrente de da la verdade palabra de genuína da Dios. palavra de ¿Y Deus. cómo sabemos? E como Dice, sabemos, bueno, diz, ¿tiene bom, usted el derecho de você tem o interpretar la direito de palabra? interpretar a palavra? No, señor. Não, senhor. Ningún hombre tiene el Nenhum derecho de homem tem o interpretar direito de la palabra interpretar de a palavra de Dios. Deus. Él es su propio Ele é o intérprete. seu próprio Él lo intérprete. promete, Ele promete, luego lo cumple. depois ele cumpre. Esa es la interpretación Essa de é a ella. interpretação Cualquier dela. cosa contraria a la Qualquer palabra coisa de contrária Dios à palavra de es Deus una é uma discrepancia discrepância absolutamente. absolutamente. Y ahora, E agora, como he dicho, Judas como no é dito, tenía Judas não tinha verdadera fe. verdadeira fé. Vean, Judas no Vejam, tenía Judas não verdadera tinha fe. verdadeira fé. Él tenía una Ele fe tinha uma fé manufacturada. manufaturada. Él tenía una fe Ele con tinha la uma cual fé él com a qual pensaba ele que pensava aquel era que el Hijo de aquele era o Dios. Filho de Deus. Pero él no Mas sabía ele não que ese sabia era que el Hijo de esse Dios. era o Filho de Deus. De outra maneira, Ele no hubiera hecho ele não aquello. teria feito O sea, él aquilo, hubiera ou seja, teria entregado entregue al maestro, al ao Mesías. mestre, ao Messias. Lo mismo A es mesma con toda coisa é persona com toda o ministro pessoa, o ministro que crucifica la que palabra, el crucifica verbo, a palavra, en o este verbo, tiempo final. nesse tempo Y final. en el mensaje E na yo acuso esta mensagem eu generación, acuso esta lo geração, cual nos habla o qual nos fala de la da crucifixión crucificação en lo espiritual, no espiritual, con blasfemias y cosas en contra de la blasfêmias e palabra coisas contra a encarnada palavra del verbo, encarnada do verbo, lo cual fue mostrado o qual foi cuando mostrado Moisés hirió la roca quando por Moisés segunda feriu a vez. rocha por Vean. segunda vez. Vejam, Miren, si Judas vejam, se Iscariote Judas Iscariote hubiese tenido la verdadera tivesse fe, tido a verdadeira él dice, fé, "Ey, ele no hubiese diz, hecho eso". não teria feito isso. Tampoco Muito menos si la persona se o a las pessoa personas, ou as ministros pessoas, o personas, ministros ou pessoas hablen en contra falem del cumplimiento contra de o lo que Dios cumprimento do que prometió Deus prometeu y crucifican e la crucificam palabra. Y en a ese palavra, mensaje e yo nessa acuso a esta mensagem eu generación. acuso a Él esta dice geração, que ele diz que desde los púlpitos desde o también, púlpito também, vean ustedes, vê eso isso representa que tampoco representa que muito menos esas personas essas pessoas tienen
tem esa fe perfecta. essa fé perfeita. Más bien tienen una fe Melhor, tem uma fé manufacturada. manufaturada. Miren, eso es lo que nos dice Vejam, é aquí. isso que nos diz aqui. Él tenía Ele una fe tinha uma fé manufacturada. manufaturada. Él tenía una fe con Ele la cual tinha él uma fé pensaba com a que qual aquel ele era el Hijo pensava de que Dios. aquele era o Filho de Pero Deus. él no sabía Mas que ele ese não era el Hijo de sabia que Dios. esse era o Filho de De Deus. otra manera, De outra él no maneira, hubiera hecho ele não aquello. teria feito aquilo. Y un hombre que se E um compromete homem en que se esta palabra compromete de nessa Dios, palavra siendo de la Deus, verdad, sendo a él verdade, tiene una fe ele tem manufacturada. uma fé Un manufaturada. genuino siervo de Dios se genuíno agarrará servo de Deus de vai esa se agarrar palabra. dessa palavra. Ahora miren, Agora sigue vejam, diciendo acá donde estamos continua dizendo leyendo, aqui onde estamos lendo, en este mensaje de la nessa venida de la piedra mensagem, a angular, vinda da pedra angular, donde nos detuvimos, onde dice, nós sigue nos diciendo, y detivemos, toda continua persona dizendo, diz, que toda pueda pessoa ocasionar o que traer possa oprobio causar ou y trazer escándalo opróbio, sobre los escogidos ou escândalo y sobre que os pueda ser escolhidos e que motivo de possa ser tropiezo motivo para de cualquiera de tropeço para nosotros, qualquer um de Dios se nós, encargará Deus vai se de las encarregar tales personas. de tais Y pessoas. dejamos que Dios se E encargue deixamos de que Deus ellos se encarregue y deles, nosotros seguimos e nós adelante seguimos em sin frente, ponerle atención sem a dar ninguna atenção clase a de problemas nenhum tipo que de pueda problemas afectarnos que a possa nosotros. nos afetar. Porque nosotros Porque nós comenzamos la carrera começamos a y el corrida, premio, e o la corona, E o es prêmio, para aquellos a coroa, que la é terminen. para aqueles que a Que fue lo terminem. que mencionamos foi o ahorita, que nós mencionamos del agora que no es sobre el que comienza, sino que não é o que começa, los que mas terminan. o que termina. Hemos visto Temos visto en esta ocasión el nesta Espíritu ocasião Santo, o Espírito nuestra Santo, fuerza nossa sustentadora força en este pequeño sustentadora, estudio neste bíblico, pequeno estudo bíblico, bajo este tema, el sobre este Espíritu tema, o Santo, Espírito nuestra Santo, fuerza nossa força sustentadora. sustentadora. Deixamos assim, inmediatamente con nosotros, conosco, a nuestro ao nosso apreciado hermano apreciado y amigo, irmão e el amigo doctor doutor William Soto Santiago.